Amém, glória a Deus. Depois de adorar ao Senhor, de levar nossas vozes ao Senhor, é hora agora de colocar os ouvidos para ouvir a palavra do Senhor, e eu espero que realmente seja o Senhor falando a cada um de vocês. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre oração. E aí, para a nossa leitura inicial, quero ler esse texto de Romanos, capítulo 8, versículo 26, onde Paulo, falando aos Romanos, diz o seguinte: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Quero dar uma ênfase sobre essa questão de que ele diz que porque não sabemos orar como convém. Amém? Vamos orar mais uma vez ao Senhor? Pai querido, vamos meditar sobre oração, mas que essa meditação não seja algo só racional, mas seja algo, Deus, que traga consciência, constrangimento e desejo, Senhor, de orar, para que sejamos um povo, Deus, que de fato vive uma intimidade com o Senhor através da oração. Que os textos bíblicos, ó Deus, nos não só convença, mas nos entusiasme para a oração. E o Senhor mesmo faça isso, dizendo e falando aos nossos corações. Isso te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. A minha ideia hoje de falar com vocês sobre oração é a partir não só das Sagradas Escrituras, mas também de um pensador, de um dos maiores pensadores do cristianismo, que é o Agostinho. E a gente aprender com ele sobre a oração. Claro que tudo que o Agostinho vai falar também reflete a sua visão, a sua leitura das Sagradas Escrituras. E por que eu gosto de pensar a oração trazendo um pouco Agostinho? Porque eu tenho uma impressão, não sei se os irmãos também têm essa impressão, de que no passado parece que as pessoas eram mais sábias do que nós, e em questão de espiritualidade, nossos irmãos do passado viviam uma espiritualidade mais genuína, mais verdadeira e mais profunda do que nós hoje em dia. Eu tenho a impressão de que hoje nós temos muita informação por conta do conhecimento se expandir, a gente tem muito acesso à informação, mas parece que essa informação ela não se converte em sabedoria. Então temos muitas informações e pouca sabedoria. A sociedade tem demonstrado isso. Alguns estudiosos têm demonstrado que as pessoas hoje, não que elas estejam emburrecendo, mas é que as pessoas hoje têm menor capacidade de intelectualizar as coisas, de compreender as coisas. E pensando em Brasil, que é o nosso país, nós temos um alto índice de analfabetos funcionais. O que quer dizer isso? São pessoas que sabem ler, mas não sabem interpretar o que lê, não compreende o que lê. E você traduz isso para um meio evangélico de pessoas que leem, mas não sabem interpretar, para a leitura bíblica, por exemplo. Então, muitas pessoas estão lendo as Sagradas Escrituras. A Bíblia ainda é o livro mais vendido do Brasil e do mundo. Mas, no entanto, a gente percebe que as pessoas parecem que não estão conseguindo entender o que o texto quer dizer. E entender é importante porque é a partir do que a gente entende que a gente aplica na vida. É conforme a gente interpreta, é que a gente vai viver no mundo. Então a gente formula a nossa cosmovisão de mundo, a gente formula a nossa visão de mundo a partir da interpretação. E se eu tenho uma deficiência na interpretação, eu vou ter uma deficiência na formação de minha interpretação de mundo. E principalmente da minha fé cristã. Porque o maior problema que nós temos para o final dos tempos, conforme as pregações de Jesus, conforme o ensino de Paulo, é de que as pessoas não vão abandonar a igreja, vão abandonar Jesus. O problema da igreja no final dos tempos é que ela vai estar se enganando e vivendo um evangelho que não é o verdadeiro, e seguindo um Jesus segundo a sua própria cosmovisão, não aquilo que a Bíblia ensina. Cada um de nós vai formando o nosso próprio Cristo nas nossas cabeças.
Só para vocês terem uma ideia, essa semana circulou na internet, viralizou na internet, o vídeo de um pastor evangélico, onde ele interpreta um texto do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, dando respaldo para ele faz uso do texto bíblico, dando respaldo para ele, dizer que ele pode pegar em arma e atirar em pessoas que estão endemoniadas. Está na internet. E está sendo reproduzido por jornais. Um pastor evangélico fazendo um uso de um texto sagrado para respaldar um crime. Então, é por isso que quero voltar aos homens sábios, aos homens entendidos, aos homens que tinham profundidade na sua relação com Deus. E uma dessas pessoas é Agostinho, ele que vai nos ajudar, né, a ler alguns textos das Sagradas Escrituras. Primeiro texto que Agostinho vai trazer para nós refletir é o texto de Provérbios, capítulo 30, versículo 25, quando ele fala sobre as formigas. A formiga, povo sem força, todavia, no verão prepara a sua comida. Em Provérbios 6, de 6 a 8, diz o seguinte: observa a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão, e na época da colheita junta o seu alimento. Então Agostinho, ele pega esse texto e ele vai dizer para nós essas palavras que eu coloquei para você aí. Imita a formiga. Ser formiga de Deus. Pensando nesses textos de Provérbios que eu acabei de ler, ele diz: imita a formiga e ser formiga de Deus. E como é que ele vai aplicar esse texto? Ele diz o seguinte: escuta a palavra de Deus e guarda em seu coração. Abastece a tua despensa interior durante os dias felizes de verão, e assim poderás encarar os dias difíceis da tentação durante os invernos de tua alma. Eu coloquei inversos, né? Mas é invernos, tá? Invernos de tua alma. Porque o texto de Provérbio diz o seguinte, que a formiga, ela emprega uma grande força na época do verão. Ela começa a pegar, né, alimentos durante o verão e vai abastecendo. A despensa lá do formigueiro fica cheia, porque ela trabalha duro durante o verão. Quando chega o inverno, que não se pode trabalhar, e pensando em países que têm inverno rigoroso, com neve, onde todas as folhas caem, porque o principal alimento, né, da formiga são folhas, né? Quando no inverno as folhas caem e fica tudo coberto de neve, ela não tem mais folha para pegar. Então ela trabalha duro durante o verão. E quando chega esse inverno, ela não precisa mais trabalhar. Ela está bem abastecida. Então o Agostinho, ele pega essa ideia e diz o seguinte: nos dias felizes, nos dias alegres, abastece o teu coração, abastece a tua alma, para quando vier o inverno da alma, que é os momentos tristes, o momento de dificuldade, você já está tão abastecido que isso não vai te abater. Não vai faltar o ânimo, não vai faltar a alegria, porque é isso que ele está querendo dizer, né? Abastece a tua despensa interior durante os dias felizes de verão. Então ele quer que você abasteça o seu coração de oração nos dias felizes, para nos dias tristes, aquelas orações, elas te fazerem ainda forte, para você aguentar os momentos de inverno. E todos nós temos os invernos da nossa alma. Todos nós temos os tempos difíceis. Todos nós temos os tempos de angústia, de sofrimento, de dor. E se a gente está desabastecido nesse tempo, a gente cai, a gente fraqueja, a gente se desanima, a gente seca por falta de ter uma despensa cheia. É interessante como a Sagrada Escritura sempre traz muito esse tipo de sabedoria para nós, né?
o próprio Deus recomendava bastante eles plantarem, né, semearem, plantarem, regarem, para terem boa colheita no tempo de fartura, porque quando viesse o tempo de escassez, a despensa deles estava lá abastecida para que não faltasse alimento. E nós temos um dos textos mais lindos sobre isso, de grande sabedoria sobre isso, que foi na época de José, registrado em Gênesis, onde José teve a sabedoria de interpretar o sonho do faraó, onde no sonho do faraó o Senhor disse: vai ter 7 anos de fartura, depois disso vai ter 7 anos de escassez. E na sabedoria que Deus deu a José, ele trabalhou duramente nos 7 anos, abasteceu bem os celeiros do Egito durante 7 anos, e quando veio os 7 anos de escassez, ele tinha o suficiente, não só para os egípcios, mas para alimentar todos os povos ali da região do Oriente Médio. Essa é a sabedoria que a Bíblia quer nos ensinar, e que Agostinho teve essa mesma sacada para nos ensinar isso. Venhamos abastecer sempre a nossa despensa de oração, nossa despensa interior, que é o nosso coração. E aí, para que a gente faça isso, a recomendação que Paulo nos dá é: orai sem cessar, sem nunca esmorecer. Jesus fala isso, né? Sem nunca esmorecer. Os 2 textos que nós lemos no começo do culto, tanto para a confissão quanto para a chamada adoração, nos recomendava a oração. E o exemplo ali traz a mulher que tinha uma causa e um juiz não queria resolver a causa dela. E o Senhor, através daquela parábola, ele diz assim: orem sempre, sem esmorecer, até que a bênção venha. Até que a bênção venha. A gente não pode desistir nos primeiros momentos de oração. Às vezes, quando a bênção demora muito, a gente desiste, né? Quando ela demora muito, a gente chega até a interpretar assim: eu acho que não é para mim mesmo. E aí a gente cessa aquela oração, parte para uma outra, não se regozija com a graça de Deus e com a bênção de Deus naquilo que você estava pedindo. E a segunda coisa que Agostinho quer nos ensinar sobre a oração é baseado nesse texto do Salmo 119:10, onde diz: de todo o coração te busquei. E aí Agostinho diz: ora a Deus, seja com palavras ou em silêncio, clamemos a Ele com o coração. Agostinho era daquele que compreendia muito bem a alma humana, ele compreendia profundamente a alma humana. Um dos textos mais clássicos de Agostinho, de tantos que ele escreveu, é as Confissões. Confissões de Santo Agostinho, que é uma autobiografia. E ele vai demonstrando ali essa profundidade que ele tem do conhecimento do ser humano. E nessa profundidade de conhecimento do ser humano, ele entendia, Agostinho, que nem sempre as nossas palavras são suficientes numa oração, ou às vezes, não só na insuficiência da palavra, mas às vezes a gente não sabe o que dizer para Deus, porque a alma, quando ela se angustia muito, ela não tem palavra, ela só sofre. E aí Agostinho dizia o seguinte: então coloca o teu coração no Senhor, aplica o coração no Senhor, e deixa que o próprio coração fale. E quando o próprio coração falar, as palavras que daí de lá saírem, ou não palavras, porque Deus também compreende manifestação do coração não verbais, serão as mais sinceras diante de Deus. Porque a boca fala que está cheio o coração, né? E às vezes a gente tenta tapear Deus falando coisas que não estão no coração. Mas Deus, Ele ouve o coração. E um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor, como diz o salmista. Então, aplicar o coração à oração é muito melhor, muito mais eficaz do que a gente buscar palavras bonitas.
Eu admiro muito alguns amigos meus, pastores, que quando eles oram publicamente dentro da igreja, eles trazem uma sabedoria na oração, palavras tão bonitas. Eu fico muito admiro isso, porque nem sempre eu consigo ter palavras de sabedoria na oração. Mas essas palavras bonitas, se elas não estiverem em conexão com o coração, nada adianta as palavras bonitas. Então, como disse Paulo aos Coríntios, prefiro falar 2 ou 3 coisas que se entenda do que falar coisas que não se entende, de coisas que não está realmente no profundo do coração, de que o Senhor realmente, por ouvir de fato as palavras não verbais do coração, ele encontra incongruência. E Deus ele é apto para discernir as intenções do coração e distinguir das palavras verbais. Existe especialista da psicologia que eles sabem interpretar as palavras não verbais e eles acham as incoerências com a fala. Tinha uma série antiga que passava, que eu gostava de assistir, que era chamada Lie to Me, em português quer dizer Minta para mim. E a série era baseada numa pessoa real, num pesquisador que passou 20 anos pesquisando microexpressões faciais. E ele sabia distinguir quando a pessoa está dizendo uma mentira ou uma verdade. No Brasil também tem um especialista, Mas mais do que esses homens que estudam psicologia, microexpressões, Deus é muito mais especialista em ver a intenção do nosso coração. E Ele acha as incongruências entre a nossa oração falada e a nossa oração e o coração. Então, nessas horas de oração, como está dizendo aqui Agostinho, seja em palavras, seja em silêncio, clamemos a Ele com o coração. E aí eu vou trazer para você um conhecimento também da psicologia. Quando você ora com o coração, a tendência é de que quando você termina a oração, você se levanta curado. Você se levanta sarado do seu sofrimento. Você alcança uma paz que só as palavras não eram suficientes. Mas quando te aplica o coração, aí a cura. A psicanálise, ela gosta de trabalhar a cura através da fala, Só que a verdadeira especialidade do psicanalista não é ouvir o que as palavras estão dizendo, mas é o que o coração tem para dizer. Só que aí o coração na linguagem psicanalítica é inconsciente, Eles chamam de inconsciente. Os psicanalistas estão preocupados em fazer perguntas para tentar tirar do inconsciente o verdadeiro sentimento, as verdadeiras falas. E o inconsciente do psicanalista é o coração para Deus. E é essas que Deus está interessado. E aí quando a gente consegue trazer do coração para fora, isso vai gerando cura. Vai tirando do coração o peso das coisas que nos afligem. Vai tirando do coração o peso das coisas que nos faz sofrer. Vai tirando do coração as coisas que são dores, daquelas feridas que o coração tem. E aí quando a gente vai tirando essas coisas, vai havendo a cura. Que maravilha é a oração, quando a oração é bem feita. Por isso que o Senhor recomendava a oração. Existe um estudo feito na Europa, em que diz que os consultórios de psicologia, psicanálise, terapia aumentaram muito na Europa com o advento do protestantismo. Quanto mais cresceu o protestantismo, mais aumentou o número de consultórios de psicológicos. Sabe por quê? Porque, infelizmente, o protestantismo não trazia para a sua dinâmica aquilo que existia na Igreja Católica, que era o confessionário. O confessionário era a terapia das pessoas, porque ela colocava diante das suas confissões as coisas que estavam no seu coração, que os afligir, e quando elas saíam de lá, elas saíam curadas.
Aí as igrejas protestantes, como não tinham isso, e os protestantes não podiam ir para a igreja católica confessar, né? Então elas iam para o consultório. E aí o psicanalista passava a ser o sacerdote dessas pessoas. Só que sem o remédio correto, né? Que é a palavra de Deus, que é o perdão de Deus. Então, orando a Deus com palavras ou em silêncio, clamamos a Ele com o coração. Salmo 45 ainda diz: de boas palavras transborda o meu coração. E no Salmo 119, 58 diz: imploro de todo o coração a tua graça. Os salmistas, eles eram homens, e também no passado existiam as mulheres que sabiam orar com o coração. E nós venhamos a aprender a orar com o coração também. Terceiro ensino de Agostinho para nós, baseado em 1 Coríntios 10, 23, é sobre isso. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Baseado nessa palavra de Paulo, Agostinho dizia o seguinte: é legítimo pedir em oração o que é legítimo desejar. No começo, Agostinho nos recomenda a orar bastante para abastecer a nossa despensa da alma. No segundo, ele fala de a gente fazer oração com o coração. E agora ele está falando sobre a questão da parte da petição. Na hora de pedir, a recomendação de Agostinho é o seguinte: é legítimo pedir o que é legítimo desejar. E isso aqui é outra coisa profunda. Por quê? Porque nós temos que agora tentar descobrir, e isso só é possível descobrir quando a gente tem conexão com Deus e conhecimento da palavra. É saber o que podemos desejar diante de Deus. E aquilo que a gente pode desejar é aquilo que a gente pode pedir em oração. O que a Bíblia coloca como condenação para a gente desejar, não é legítimo orar. Por quê? Aí nós vamos cair naquilo que Tiago, o apóstolo, fala na sua epístola. Tiago, capítulo 4, versículo 2 e 3, ele diz o seguinte: cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis, e quando pede, não recebe, porque pedem mal. Pedem para esbanjardes nos vossos prazeres. Ou seja, existe tipo de pedido que é considerado mal diante de Deus. É um mau desejo. E disso Agostinho entendia muito bem, porque Agostinho ele falava da nossa vontade cindida, né? O que é a vontade cindida? É o seguinte: lá no Éden, quando nós caímos, quando nós pecamos, aconteceu de o coração se corromper completamente ali. E aí, a partir daquele momento, todos os desejos do nosso coração são desejos corrompidos. São desejos pecaminosos. Não tem mais pureza nos nossos desejos, desde a queda. Aí veio Jesus Cristo, nos comprou com seu sangue, e o Espírito Santo começou a trabalhar em nossas vidas a regeneração. Só que aí nós ainda estávamos habituados ao coração corrompido. E aí agora sim, é um hábito que ainda carregamos conosco, e agora esse coração também está sendo transformado pelo Espírito Santo. E aí fica esses dois desejos, né, de vontades cindidas, ou seja, está cindido. Os maus hábitos continuam ainda nos nossos corações, desejando coisas ruins ainda, mas também existe no nosso coração a vontade de servir a Deus. Não é assim, nosso coração? Quem não se identifica quando lê Romanos capítulo 7? O desejo de querer fazer o bem está em mim, não o poder realizá-lo. Não é isso que Paulo diz? Porque quando quero fazer o bem, existe uma outra força em mim que me impulsiona para o mal. Não é isso que Paulo diz? Ele chega a dizer: miserável homem quem sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque ele traz a ideia de que a gente carrega um corpo pecaminoso, né, que está morto em delitos e pecados,
E aí ele vai encerrar o capítulo 7 de forma impressionante. Diz assim: graças a Deus por Jesus Cristo, que com a mente eu tenho prazer na lei de Deus, mas com a carne do pecado. Então Paulo fala desse desejo cindido, desse coração que está sempre em luta. A carne e o espírito estão sempre em luta. E aí, nas nossas orações, nós temos que atentar muito bem para essa verdade que Paulo está dizendo, que Agostinho está nos lembrando, de que então existe desejos que não são legítimos. Então, também não podem ser desejos nas nossas orações, não podem ser objetos de petição nas nossas orações. Nós temos aqui a advogada, a juíza leiga também, que entende uma coisa muito interessante. Existem certas petições que vão para a justiça que não são legítimas, aí elas são arquivadas, não é assim mais ou menos? Não vai nem para discussão. Qual é o termo correto que se daria? Sem resolução do mérito. Não tem mérito a petição. E aí se extingue a petição. Pegando essa analogia do direito, existe oração que não tem mérito diante de Deus, aí é extinguido, porque não é legítimo desejar aquilo, muito menos pedir. E aí Paulo está dizendo sobre isso, Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Então tem muita coisa que não vale a pena a gente gastar tempo em oração. A gente está perdendo nosso tempo e o de Deus. E Deus tem muita coisa para fazer, gente. Deus tem muita coisa para fazer, não é? E eu sou da crença que Deus deu muitas condições para os homens. Deus deu muitas habilidades para os homens. Deus deu muitas capacidades para os homens. Os homens podem adquirir muitas coisas com todos esses recursos que Deus dá. Mas tem gente que é preguiçosa e não faz nada. Tem gente que se vitimiza e não faz nada. Tem gente que bota na sua cabeça um complexo de inferioridade e não conquista quase nada. E aí depois quer reclamar para Deus porque não conseguiu as coisas. Provérbios está cheio de ensino desse tipo. Ensinando a gente que a gente pode conquistar muitas coisas, agindo de forma sábia e usando todos os recursos que nós temos. Nessa mesma passagem aqui de Provérbios 6, que eu li da formiga, os versículos anteriores, aliás, eu acho que é do 30, não estou lembrado agora de qual é, mas no contexto, o sábio Salomão diz o seguinte: existem 4 animais pequenos que nos impressionam. Aí ele fala de 4 animais pequenos que tem muito a nos ensinar, porque eles são frágeis, são pequenos, mas fazem coisas extraordinárias. O que o autor do Provérbios quer nos ensinar com essa passagem é de que se esses animaizinhos pequenininhos conseguem fazer grandes coisas, por que nós, que temos um cérebro que é uma coisa extraordinária, não conseguimos mais ainda? A resposta do salmista é preguiça, falta de coragem, falta de correr atrás e dar duro na vida. Deus deu muitos recursos para nós. A parábola dos talentos é só uma parábola para expressar isso. Quando Deus dá talentos, Ele dá a segunda capacidade das pessoas. E aquele que recebeu 5 talentos tinha capacidade de reproduzir mais 5. Aquele que recebeu 2 tinha capacidade de reproduzir mais 2. Aquele que tinha capacidade que recebeu 1 tinha capacidade para reproduzir mais 1. Mas ele não usou a capacidade dele. Usou de desculpas, e nós somos excelentes em desculpas, Nós somos profissionais da desculpa. Eu tenho certeza que muitas pessoas já têm anotado direitinho quais são as desculpas que vai usar para Deus no dia do juízo final. Mas a Paula diz o seguinte, que no dia do juízo, ninguém vai poder se considerar inocente. Ninguém. Ainda com todas as justificativas do mundo, ninguém vai poder
se achar inocente diante de Deus. Na verdade, o que vai acontecer no final dos tempos, no juízo, é que quando as pessoas virem Deus sentado sobre um alto sublime trono e ver a santidade de Deus, elas vão saber o que elas vão dizer: ai de mim, estou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no povo de impuros lábios. Diante da santidade de Deus, a gente vê toda a nossa mazela. E isso é um ponto também para a nossa oração, para a gente chegasse a Deus de forma humilde, reconhecendo diante de quem nós estamos. Diante de quem nós estamos, para poder pedir coisas legítimas a esse Deus que tudo vê. Amém? Então a recomendação de Agostinho e dos textos sagrados que nós lemos é essa, né? Orem, orem, orem para abastecer os seus celeiros espirituais da sua alma. Orem a Deus com o coração e orem desejando nas suas petições coisas que são legítimas. E assim as nossas orações ganharão um novo aspecto. Nós temos que ser profissionais da oração. O crente tem que ser um profissional da oração. Paulo diz que a gente não sabe orar como convém, mas é só orando que a gente aprende a orar. E com essas recomendações nos ajuda bastante. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai querido e amado, como acabei de dizer, Senhor, nós temos que ser profissionais da oração, mesmo que a gente não saiba orar como convém, mas isso não exime a importância de a gente manter-se em uma vida de oração. E quanto mais oramos, mais aprendemos. E hoje refletimos, ó Deus, a oração também com conselhos do teu servo Agostinho. Ele, como muitos outros homens e mulheres do passado, Senhor, passaram pela escola da oração e aprenderam a orar. Eles têm muito a nos dizer sobre a oração. E nós queremos orar como aqueles homens e mulheres que tinham uma vida profunda, Senhor, de oração e uma intimidade genuína contigo, a ponto de te conhecer profundamente e de viverem vidas que foram extraordinárias e que ficou marcada na história do cristianismo. A gente não tem pretensão de marcar a história, ficar conhecido na história do cristianismo. A gente tem pretensão de ser mais íntimo teu, Senhor. E nos ajuda a aumentar essa intimidade, aprendendo a orar, de forma que, ó Deus, de fato, as nossas orações não só cheguem a Ti e Tu responda as orações, mas que a gente também cresça espiritualmente cada vez mais. Nos ajuda nisso, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.